Observatório desta semana, o assunto é drogas. E para debater o problema e falar das políticas públicas de prevenção ao uso de entorpecentes, a gente recebe o secretário nacional antidrogas, general Paulo Roberto Uchoa. O observatório desta quinta-feira começa às 8 horas da noite. Eu espero você. Olá a todos vocês que nos assistem. A partir de hoje, o Observatório volta inédito, ainda mais dinâmico e interessante. Durante todo este ano, vamos tratar de questões que envolvem saúde pública, comportamento, eleições, cidadania. Assuntos de interesse total da população da nossa região. No Observatório desta quinta-feira, o tema é drogas. E para debater esse mal que atinge toda a sociedade, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o secretário nacional antidrogas, também secretário executivo do Conselho Nacional Antidrogas, o general Paulo Roberto Iog de Miranda Uchoa. General, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a você. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas quando se fala em drogas, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o morro, o traficante armado, algo distante talvez da rotina da maioria da população. Mas o alcance do entorpecente é muito maior. Durante todo o programa de hoje, vamos mostrar que pensar na droga como algo distante é muita ingenuidade. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Secretário, são tantas as campanhas antidrogas para tentar conscientizar as pessoas, mas parece que os índices, inclusive da violência, são cada vez maiores, né? Por que é tão difícil para o poder público combater as drogas? Olha, eu diria inicialmente que o próprio termo combate às drogas, ele não tem sido muito utilizado pelo governo, porque o que a gente combate mesmo é o tráfico. As drogas a gente tem que conhecer para poder orientar, instruir e informar a população. Agora, o combate rigoroso, que tem que ser diuturno, é o combate ao tráfico. E por que é tão difícil? Olha, ele é difícil porque ele não é um problema local, ele não é um problema nacional, ele é um problema mundial e não é um problema dos nossos tempos. É um problema que vem desde os tempos ancestrais, né? Então, ele tornou-se difícil porque há toda uma complexidade que envolve o problema. Para você ter uma ideia, a gente começa a se preocupar com o tráfico, né? Desde que uma criancinha está indo para uma escola, né, que já tem medo, né, até um tiro de abate na selva amazônica e até contas bancárias recheadas numa ilha perdida no paraíso fiscal. Então, tudo isso é um espectro gigantesco de uma complexidade incrível, mas que a gente pode trazer para o plano racional e analisar, e estamos à sua disposição. O governo federal investe quanto em campanhas de prevenção? Olha, as campanhas de prevenção, elas devem ser separadas por setores, inclusive. Tem a parte de saúde, tem a parte de educação, né? Tem a parte... Porque o problema da droga, e aí é importante a sua pergunta, porque ela é intersetorial, completamente intersetorial. Então, ela está presente em qualquer setor da atividade. Ela está presente na educação, na saúde, no transporte, na justiça, está presente na ciência social, nos direitos humanos. Então, o que nós fazemos, o Ministério da Saúde tem algumas campanhas muito interessantes, a própria sociedade civil tem, como eu vi aqui na abertura do programa, tem. E quanto isso custa para o governo? Olha, eu não poderia quantificar isso para você, porque isso é descentralizado. Entendeu? Mas é muito dinheiro, né? O assunto não, o assunto e vamos dizer assim, a orientação para as campanhas, ela está na política nacional sobre drogas.
mas ela é descentralizada. Os prejuízos são muitos, não é? São. As campanhas antidrogas do governo, elas tentam convencer o usuário a abandonar a droga por meio do constrangimento. As imagens são fortes e realistas, não é? Elas fazem efeito? Isso é que eu gostaria então de discordar com você, porque essa campanha que nós vimos ali, que é importante, interessante, mas exatamente a nossa posição do governo é, como você disse, não é convencer pelo constrangimento. Nós não queremos que o nosso jovem deixe de usar drogas por medo do professor, por medo da própria droga, por medo da polícia, por medo do pai. Nós queremos que ele deixe de usar droga porque ele tomou uma decisão com conhecimento, com maturidade, com informação. É isso que está faltando. O convencimento, a campanha através do constrangimento e do medo, nós somos contrários a isso. Aliás, não somos só nós, né? É a comunidade internacional que já chegou a essa conclusão, que não é um caminho correto. Pode atender a uma determinada faixa, num determinado momento, mas ela não é o ideal, ainda mais para o nosso jovem que gosta dos riscos, que gosta do radical, que gosta dos desafios. Então, talvez, pelo medo, não seja o caminho correto. Existem todas essas campanhas preventivas, mas a oferta é muito grande, né? Os traficantes estão aí à solta, nas portas das escolas, aguardando a próxima vítima. Como o governo tem trabalhado na repressão do traficante? Olha, isso porque para falar no trabalho da repressão, nós temos que dizer, quando eu falei da complexidade do mundo das drogas, nós temos que identificar duas grandes vertentes no mundo da droga. É a vertente da oferta, que tem a consequência da repressão, e a consequência da demanda, que nós estamos procurando reduzir, não é verdade? Essas duas vertentes, apesar das ações aí serem de natureza diferente, né? Uma é prevenção, outra é repressão, mas elas são complementares. Uma não deve existir sem a outra, entendeu? Então, como é que o governo trabalha? O governo tem e deu a responsabilidade para a coordenação das ações de repressão ao Ministério da Justiça através da Polícia Federal. E deu a coordenação das ações de redução da demanda à Secretaria Nacional de Drogas. E esse trabalho tem que ser feito de forma integrada. A maioria da matéria-prima vem do exterior, inclusive da Colômbia, né? O senhor acha que falta maior fiscalização nas fronteiras do país? A fronteira nossa, que nós herdamos dos nossos ancestrais e dos nossos descobridores de Portugal, que no território continental, que todos nós nos orgulhamos muito, mas pagamos um ônus na área de drogas. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo e também com um dos maiores produtores de maconha do mundo, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Pois bem, se pegarmos do sul do Paraguai, que essa fronteira é contígua, do sul do Paraguai ao norte da Colômbia, são 9.100 quilômetros. Então, 9.100 quilômetros é uma distância monumental. Pouca gente tem noção do que é 9.100 quilômetros. Só para você ter uma ideia, é a mesma coisa que você ir de Los Angeles a Nova York e somar Lisboa a Moscou. Somando essas duas da nossa fronteira, com os maiores produtores de droga do mundo. Então, o que fazer nesse caso? O que fazer nesse caso é o que nós temos feito. É cada vez mais nos entrosarmos com os governos desses países, que são países irmãos. As nossas polícias são entrosadas, eles têm dificuldade, nós temos também, mas o trabalho tem que ser coordenado, investir na Polícia Federal. A Polícia Federal, que é a responsável, ela tem ampliado o seu efetivo, ela tem ampliado o seu conhecimento, a sua inteligência, principalmente a inteligência, porque a droga entra por essa distância que eu te falei, essas fronteiras, mas ela sai por um litoral de quase 7.000 quilômetros também. São aeroportos, são portos. Então, o que a mídia tem acusado ultimamente é o aumento da apreensão, o aumento das prisões de grandes traficantes, que é fruto exatamente de um trabalho de inteligência, um trabalho aprimorado da Polícia Federal, que hoje em dia, nós não dizemos, não, nós estamos perdendo a guerra. Não, nós não estamos perdendo a guerra. Tanto é que mostra o relatório da ONU recente, né? Saiu essa semana, que mostra que a produção da cocaína ela está mais ou menos estabilizada, mas a apreensão está aumentando. Então, a apreensão está aumentando graças ao trabalho da nossa Polícia Federal, só que tem que é um trabalho gigantesco pelas fronteiras que nós temos. Secretário, eu peço a licença para o intervalo e já a gente volta com essa discussão que envolve uma série de políticas públicas e a ação da sociedade. Lembrando que você de casa pode mandar suas sugestões para o nosso programa pelo e-mail, anote aí, observatório@tvredepaulista.com.br. Até já!
seen a ship like this. The Titanic is indestructible. Not even God can sink this ship. Generate progress and advances to benefit mankind. Nuclear energy will only be used for pacific ends. Você acabou de ver 3 grandes mentiras da humanidade. E esta é mais uma. No observatório de hoje, o assunto é drogas. E a gente continua a discutir esse problema mundial com o secretário nacional antidrogas, doutor General Paulo Roberto Shoa, presente hoje aqui no programa. General, a gente acabou de ver mais um vídeo da campanha federal de combate ao uso de drogas que vai contra a opinião de pessoas que acreditam, acham que a maconha não é droga, é mais um relaxante, enfim, que não vicia. Qual a opinião do senhor sobre a legalização da maconha? Olha, isso é um tema bastante interessante, né? Pedir a minha opinião pessoal é meio complicado pela função que eu exerço, mas de qualquer maneira vale lembrar algumas ideias. A primeira delas é o cigarro. Então é interessante porque a população mundial, inclusive a população brasileira, hoje já admite e aceita cada vez mais a proibição do cigarro em vários lugares, né? A diminuição do fumo, porque há consciência do malefício do cigarro, e então hoje ninguém mais questiona quando proíbe-se o cigarro em algum lugar. Pois bem, é incoerente que o cigarro, sendo aspirado a fumaça e o tabaco e tal, ele é muito menos cancerígeno do que a maconha. A maconha faz muito mais mal ao organismo e ao cigarro, à pessoa, do que o cigarro. Mas e com um detalhe, é que a maconha também afeta o sistema nervoso central, coisa que o cigarro não afeta. Então é uma incoerência você estar querendo proibir o cigarro e ao mesmo tempo legalizar a maconha. Não é. Então você é contra a legalização? Isso, absolutamente, não há razão para ser a favor. Quem realmente mantém o narcotráfico? É a camada mais beneficiada da sociedade, a classe média alta, como mostra no filme Tropa de Elite. É realmente isso? O filme relata essa realidade? Olha, o tráfico, quem mantém o tráfico, você diz, o tráfico é muito complexo. Quando as pessoas dizem que os grandes, crime organizado, o crime organizado, na verdade, ele não mata. O crime organizado, ele manda matar. Né? As quadrilhas organizadas, elas precisam matar para continuar no seu trabalho. Mas as quadrilhas organizadas não precisam lavar dinheiro. Elas usam dinheiro sujo. Quem precisa lavar dinheiro é exatamente a sociedade, o crime organizado. Isso significa dizer que há uns níveis de entendimento do problema do tráfico que muitas vezes foge ao vulgo. Então, quem financia o tráfico era esquecido. A lei esquecia de quem financiava o tráfico, que era gente que estava fora daquele burburinho do traficante comum, da quadrilha organizada, mas era quem financiava. Agora, a lei atual, a lei homologada pelo presidente Lula em 2006, essa criou uma tipificação nova de crime, que é o financiador do crime, inclusive com uma pena mais severa do que a pena do traficante. Vai até 20 anos a pena de cadeia para o financiador do tráfico, que é exatamente esse que proporciona as condições para que as quadrilhas executem. Porque as quadrilhas estão no nível um pouco mais abaixo. Mas atinge realmente a classe mais alta da sociedade, sim, né? Realmente falta conscientização e educação, né? General, a gente vem falando desde o início do programa das drogas ilícitas, mas relatórios da Organização Mundial da Saúde mostram que a dependência do álcool e do cigarro, consideradas drogas permitidas, tem um custo muito maior para a sociedade do que as drogas como cocaína e crack. O senhor concorda? Olha, a política brasileira, a política do governo, que era uma política antidrogas, ela agora passou a ser, já com o presidente Lula, passou a política nacional sobre drogas. Por quê? Exatamente porque o governo Brasil está trazendo agora para dentro das suas preocupações com drogas, as drogas também consideradas lícitas, que de alguma sorte, em alguns aspectos, faz mais mal até do que as ilícitas. Você citou o caso do álcool, né? Em que o álcool seguramente é a droga que está por trás da maioria dos homicídios no Brasil. No Brasil não, dos no mundo. Índices de violência. Violência doméstica, acidente de trânsito com vítima, é o álcool que está por trás. O cigarro ele traz, em princípio, fora aquele aspecto que se diz que o fumante indireto, o passivo, né,
Mas fora isso, o cigarro faz mal somente ao organismo de quem fuma. Mas a maconha, por exemplo, não. Você pode fumar, uma pessoa pode fumar 2, 3 cigarros e pegar o carro e dirigir, e fora o dano que causou ao seu pulmão ou ao seu sistema circulatório com cigarro comum, com tabaco, pode fumar 3, 4 cigarros e vai embora dirigir. Mas quem fumou 3 ou 4 cigarros de maconha e pega o carro para dirigir, passa a ser uma ameaça à sociedade. Agora, dados interessantes aqui do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que o Brasil perde a cada ano 22 bilhões de reais com acidentes nas rodovias. Só no feriado do Natal de 2007, 196 pessoas morreram nas rodovias federais. Foi o maior número dos últimos 20 anos. E ainda, cerca de 25 mil pessoas morrem por ano em desastres provocados por motoristas alcoolizados. Então, fora o mal que faz a si mesmo, atinge muitas pessoas, prejudica muitas vidas. Secretário, diante de tudo isto, existe um caminho e qual seria o melhor caminho para colocar na cabeça do cidadão que volante e bebida não combinam? Olha, o álcool é uma droga que nos preocupa de uma tal maneira que hoje o Brasil já tem uma política nacional especial para a droga, que é fruto exatamente dessa demanda da sociedade, desses resultados dessas estatísticas, dessas pesquisas epidemiológicas, como também é resultado dos trabalhos do Conselho Nacional Antidrogas, que criou uma Câmara Especial para tratar do assunto do álcool, e finalmente o Presidente da República, através de decreto, instituiu a Política Nacional sobre o Álcool, que tem aspectos relacionados com isso que você falou, que é o beber e o dirigir, e tem aspecto considerado também com a propaganda do álcool, tem uma série de coisas que a sociedade está exigindo, com razão. O governo está tomando as providências que pode no seu nível, o governo, porque tem algumas providências que o governo não pode tomar ainda, mas ele pode insinuar a decisão, que é exatamente na modificação de lei. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos lei que que o governo federal não pode mudar com decreto. Lei que diz que bebida alcoólica é aquela acima de 13 graus Gay-Lussac. Isso aí deixa algumas bebidas, como a cerveja, de fora. Então, o correto para que nós sejamos honestos com a sociedade, é considerar as bebidas acima de 0,5 graus Gay-Lussac como bebida alcoólica para todos os efeitos. Isso o governo está tentando, é a maneira de ser correto com a sociedade e de evitar, inclusive, certas distorções que nós vemos por aí no trato da bebida alcoólica. E uma das soluções é mexer no bolso do cidadão, não é? É. Meu entrevistado de hoje é o secretário nacional antidrogas, general Paulo Roberto Shoa. No próximo bloco, vamos falar da educação como forma de prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes. A gente volta já já. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Drogas, esse é o assunto em questão no Observatório de hoje, com a presença do secretário nacional antidrogas, general Paulo Roberto Shoa. General, eu acho que a gente chegou num ponto principal, no combate ao uso de drogas, que é a educação. A droga muitas vezes entra num lar tão cedo, desgraça a vida de toda a família, E fala-se muito da importância da família para o abandono, para ajudar o jovem a abandonar a droga ou nem iniciar o vício. Na opinião do senhor, até que ponto os pais têm esse poder, com tanto apelo externo, no sentido contrário, para o uso das drogas? Olha, os pais, não só o poder, mas a obrigação. Os pais, que é o cerne da família, que realmente é o ninho aonde se forma o cidadão, ele tem toda a responsabilidade, mas muitas vezes, pelo tipo de vida que se tem hoje, ele é muito pouco informado e acaba tendo muito pouca condição de intervir. Então é muito triste quando a gente vê que no passado
você tinha, as próprias mães ficavam mais em casa, né, mais perto dos filhos. Hoje em dia, pelo mundo do jeito que está, e é necessário que as mulheres também saiam, vão para o trabalho, e a criança vai para uma creche ou vai ficar com a babá, então os valores que essa criança aprende normalmente são os valores da creche ou o valor da babá. E os pais, com complexo de culpa, coitados, quando eles chegam, eles querem compensar, então eles não dizem não para os filhos, eles só querem agradar para compensar a sua ausência, e só querem dar presentes, e o tempo vai passando, e aquele complexo de culpa vai aumentando, a mesada vai aumentando, os presentes vão aumentando, e quando ele espanta, pode estar um pouco tarde demais. Então, o governo tem a obrigação de fazer essa orientação, chamar, e nós temos feito, através da Secretaria Nacional Antidrogas, uma série de cursos aí que estamos ampliando pelo sucesso que vai obtendo na parte de orientação e de capacitação na área das escolas, na área das igrejas, na área dos conselhos municipais, que também se constituem de pais, são pais de famílias, né? Para que possa a sociedade começar a assumir o papel que lhe cabe no problema das drogas. A sociedade não tem nenhum papel importante na repressão às drogas e na redução da oferta. Isso aí é uma ação mais dos órgãos policiais, das forças policiais, mas na demanda, na prevenção, no tratamento, principalmente na prevenção, a sociedade tem um papel muito importante a cumprir. Agora, o governo tem a obrigação de proporcionar condições à sociedade para que ela assuma esse papel. E esse papel é exatamente aquele de quem vai, no final das contas, ser o responsável para olhar olho no olho do jovem e dizer a ele, informar a ele. E não é a polícia que vai fazer isso, não é o governo. Quem vai fazer isso é o professor, é o pai, é a mãe. É a sociedade. É a sociedade, de uma maneira. Mas para isso a sociedade tem que estar organizada, mobilizada, capacitada para assumir o seu papel de fazer com que todos falem uma mesma linguagem para o nosso jovem, quando tiver que decidir, e ele vai ser solicitado a decidir, ele vai ser instado a decidir, pode ser com 10 anos de idade, como foi dito aí, com 12, com 14, mas vai chegar um momento que ele vai ter que decidir se ele quer ou não, e a hora que chegar a decisão, o pai e a mãe não estão perto, o professor não está perto, ele está sozinho para decidir, e a única maneira é que nós todos estejamos presentes no momento da decisão, por termos dado condições a ele para decidir com informação, com responsabilidade, com dignidade e com maturidade. Prioridade, diálogo e educação. Logo cedo, e educação, não é? Com certeza. General, ontem foi realizado em Jundiaí o 2º Fórum Regional de Políticas Públicas sobre Drogas. E o senhor discursou sobre a importância da união de estados, municípios no combate à criminalidade relacionada ao uso de drogas, né? Como o senhor avalia Jundiaí e região, as cidades aqui da região, no que diz respeito ao consumo e prevenção de drogas? Olha, Jundiaí não está diferente de outros municípios. O que tem de diferente, e que eu frisei isso lá no fórum, foi o problema de Jundiaí estar se organizando para isso. Jundiaí ter uma vontade política de realizar. Quero aproveitar até o seu meio de comunicação, Juliana, para poder transmitir aos senhores prefeitos que ainda não tenham um conselho municipal, que pensem, que meditem, vejam como está sendo feito aqui em Jundiaí, que tem um conselho municipal ligado ao gabinete do prefeito, composto por lideranças de todas as áreas mais afins para o problema da droga, mas também com participantes da sociedade organizada, que são as pessoas que irão colaborar com o prefeito para que ele tenha um plano de trabalho, para que ele tenha uma política municipal sobre drogas. E por que ele está ligado ao gabinete do prefeito? Porque ele é intersetorial. Ele tem que trabalhar com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social. É preciso fortificar o poder municipal. Exatamente. Né? E aí, com isso, articular todas as ações de trabalho com a sociedade, e isso eles estão fazendo, para que Jundiaí possa ter um trabalho planejado na área de drogas, com o apoio do Estado, através do Conselho Estadual de Entorpecentes, e com o apoio do Federal, através da Secretaria Nacional. Eu peço a licença para encerrar. A gente espera, né, depois de todo esse nosso debate, esse nosso discurso, as pessoas em casa se conscientizem no combate às drogas, a importância, né, dessa prevenção, da educação tão cedo, porque os estragos são muitos, não é? É isso mesmo. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a você, muito obrigado pela oportunidade. Meus parabéns a Jundiaí e os senhores prefeitos que, mais cedo ou mais tarde, vão criar os seus conselhos municipais.
Muito obrigada mais uma vez. E o Observatório vai ficando por aqui. E não deixe de mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail observatório@tvredepaulista.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Educadores e profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes estiveram presentes no segundo fórum. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, pretende formar multiplicadores. A grande preocupação é que não só a família, mas os professores também sejam multiplicadores, mas a consciência da criança, né? Trabalhar desde essa tenra idade para que eles percebam os valores da família, da sociedade e o quanto o perigo traz o consumo de drogas. Sensibilizar, né, as pessoas que têm o poder de decisão, que têm o poder de ação, nos aspectos públicos e também privados, para que eles se conscientizem, principalmente no perigo do uso e abuso do álcool na faixa etária dos jovens, dos adolescentes. O álcool, indiscutivelmente, é a droga que está por trás da grande maioria dos crimes de morte, dos homicídios, da violência doméstica, dos acidentes de trânsito com vítima. É o álcool que está por trás, sem naturalmente desprezar as outras drogas, inclusive as ilícitas. Nós já temos hoje uma política nacional para o álcool, são poucos países que têm isso, e já estamos com a participação da sociedade que demanda em cima disso com muita razão. Algumas decisões fogem da alçada do governo, passa a ser do legislativo, mas nós estamos trabalhando em cima disso.